Pois é, o toma lá da cá crescendo, né, com dinheiro público. Porque o orçamento secreto é isso, né? É um toma lá da cá crescendo, né? É o executivo comprando os parlamentares para votar naquilo que ele favorece, a troca de um benefício que agora nem explicitado será, né? Eu acho que, primeiro, o orçamento secreto é óbvio que ele tem que acabar, mas é mais que isso, as emendas parlamentares têm que acabar. Porque, gente, não faz o menor sentido. A gente tem um hospital lá no interior, aí chega o deputado e coloca uma faixa que ele conseguiu as melhorias. É dinheiro público, o dinheiro não é dele. Por que passa pela mão dele para chegar no hospital do interior, só para ele fazer propaganda com seu curral eleitoral? Isso não faz o menor sentido. E o que é pior, as pessoas nunca ficam sabendo o que foi que aquele deputado votou em troca daquele recurso para fazer aquela propaganda. E às vezes é um hospital e ele votou justamente para reduzir o orçamento da saúde. Então é uma contradição muito grande. Então não só o orçamento secreto, mas as emendas parlamentares, isso tem que acabar, gente. Tem que acabar esse toma lá da cá entre o executivo e o legislativo. Como é que a senhora governaria nesse cenário? Mas deixa eu só chegar nesse ponto que você falou, porque eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, dessa questão do orçamento. Veja, gente, tem uma coisa que nós batemos muito, que é o problema da dívida pública. 50% do orçamento da federação. Aqui em Minas Gerais, me parece que 32% do orçamento do Estado está comprometido com o pagamento da dívida. E essa dívida não é igual à dívida pessoal que nós temos, né? Às vezes com a pessoa que nos emprestou um dinheiro, ou às vezes mesmo um empréstimo que eu vejo com o que eu gastei. As regras dessa dívida são definidas pelo governante e pelos banqueiros, com juros abusivos. Então se transformou num mecanismo legal de transferência de recursos da federação para os bancos, transferência direta. Metade. Esse é o elemento, não é o único, mas é um dos elementos centrais que precisam ser discutidos no país. Pelo menos a auditoria da dívida tem que se fazer. E tem que suspender o pagamento até isso. Porque não tem condição um negócio desse. Não é possível que o povo está passando fome e metade do orçamento está sendo transferido diretamente para o banqueiro. Para o cenário de Minas Gerais, candidata, que tem uma dívida nesse momento de estoque de 160 bilhões de reais, em contratos da União, contratos com bancos internacionais e com outras fontes de fomento, o que a senhora propõe caso seja eleita governadora? Tem que suspender, gente. Claro que não se sustenta uma suspensão por muito tempo isolado. Tem que suspender o pagamento da dívida e ser parte de uma campanha nacional contra isso. Não tem condição. Isso é literalmente tirar comida da boca da criancinha para passar para o banqueiro. Literalmente. E aí, respondendo a sua pergunta anterior, de como enfrentar o parlamento, porque isso é muito importante. E o termo é enfrentar. O termo é enfrentar. É por isso que toda a candidatura do PSTU e do Polo Socialista Revolucionário não fala, vote em mim que eu resolvo seus problemas. Nós partimos de uma premissa, que os trabalhadores precisam se organizar, ter clareza de um programa pelo qual lutar e lutar por isso. É preciso enfrentar essa estrutura capitalista da sociedade. E não se faz isso se não houver organização e luta. Um dos mecanismos que nós propomos é a criação dos conselhos populares, que são conselhos para justamente organizar a população trabalhadora e confrontar as assembleias legislativas nas suas decisões. Não tem jeito de ter diálogo com quem está querendo só se dar bem.